Nasci no município de Mazagão, lá na localidade do Maracá, subindo, como dizia minha mãe, 16 cachoeiras para poder chegar no local. Um grande barracão do meu pai, que era comerciante. E daí nós migramos por força da necessidade dos irmãos estudarem, acabou migrando para Macapá. E graças a Deus todo mundo venceu. Tenho irmãos com mais de 80 anos. Comecei a trabalhar com meu irmão na gráfica dele. E isso já com 16 anos, 17. Com 18 anos fui embora para o quartel, o Exército. Fui servir o Exército, onde passei 7 anos da minha juventude, já como sargento do Exército. Me formei em administração. Logicamente que eu casei com a mulher que está comigo até hoje, que é a mulher da minha vida, mãe dos meus filhos. E essa foi uma trajetória muito interessante. Casei muito cedo, casei com 20 anos. Trabalhamos e tivemos a nossa juventude assim, nesse período. E de lá, como um grande profissional, tanto ela quanto eu, nós fomos constituindo a nossa história hoje dentro do estado do Amapá. Eu sou formado em administração de empresa. Antes eu tinha me formado como eletrotécnico, para ver a diferença entre uma e outra, é muito grande, a administração e a parte matemática, física, né? E casando com as outras atividades do militar, eu fiz faculdade de administração em Belém do Pará, onde eu tinha sido transferido para o quartel da 8ª Região Militar em Belém do Pará. E de lá me formei e resolvi largar o Exército e voltar para o estado do Amapá. Voltei para o estado do Amapá como administrador, como profissional. Fui delegado do Conselho Regional de Administração do Pará e Amapá. Voltei para o Amapá e acabei sendo convidado para ser secretário de Serviços Públicos Municipais na Prefeitura Municipal de Macapá. Foi o meu primeiro cargo de secretário, como gestor, no município de Macapá e no estado do Amapá. Como gestor, eu fui secretário do Trabalho, fui secretário municipal de Serviços Públicos, fui secretário de Administração, fui secretário de Orçamento da Assembleia Legislativa e, logicamente, que isso contribui com uma experiência muito grande, né, para você formar o seu conhecimento profissional. Dos movimentos populares, aí criei uma cartilha chamada Prática dos Movimentos Populares, que desapareceu, nem eu tenho cópia. Mas foi muito interessante, na época do lançamento, eu fiz em via pública. Fiz em via pública, chamando Mar Abaixo, chamando outras atividades culturais e fiz o lançamento da cartilha, já que os movimentos sociais estavam muito fortes naquela época, isso em meado dos anos 80 em Macapá e no país inteiro era aquela movimentação muito grande com relação à criação de sindicato, criação de entidade, criação de entidade de bairro e eu participei muito efetivamente dessas questões. Já ainda nos anos 80, já fui candidato a vereador pela primeira vez, onde eu fui suplente e assumi depois pelo Partido dos Trabalhadores. Não posso negar a minha origem, eu fui do Partido dos Trabalhadores, onde fui vereador. Logo depois mudei de partido, fui para o PDT, onde também consegui me eleger vereador pelo PDT. Daí deu início a toda a minha trajetória política, concluindo como nos intervalos de uma eleição para outra, deixou de ser vereador, foi ser secretário, voltou para ser vereador, voltou para ser secretário. Então foi um negócio muito... um caldeirão, na verdade, pegando fogo a minha vida política nesse período, mais ou menos em torno de 30 anos de atividade política. Todas esses altos e baixos eu passei dentro da questão política. Eu tive o Jonas Pinheiro Borges, prefeito, eu tive João Alberto Capiberibe como governador, que fui secretário do Trabalho, do Serviço Social, Valdez Góes, que eu fui secretário de Administração,
E evidentemente que me deu uma tomada muito grande, elevou, na verdade, o conceito e o conhecimento político dentro do estado do Amapá. Fiz uma trajetória, eu acredito, como deputado, por 8 anos como deputado, também o período, somando o período aí de vereador, 4 mandatos de político como político dentro do estado do Amapá, e 4 de secretária. Era uma alternância, secretário, deputado, secretário, vereador, e assim eu fui elevando minha vida política, dando toda essa experiência que hoje nós temos dentro do estado do Amapá. Eu fui o primeiro político a apresentar no estado do Amapá, ainda não tinha a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nos veículos. Eu fui o primeiro que apresentei esse projeto. E também fui o primeiro nessas questões de apresentar propostas hoje para o mototáxi no estado do Amapá. No município de Macapá, eu era vereador, apresentei o projeto de criação do serviço que hoje nós temos no município de Macapá, que se utiliza no país inteiro, no mundo todo, que é a questão do mototáxi, né? Junto com o governador Valdez Góes, na época eu era secretário, nós abrimos, eu fiz 16 concursos públicos logo de uma paulada. E na parte literária, uma coisa que eu gosto muito, né, gosto de escrever, gosto de compor poemas, poesias, né, conto, eu gosto muito do conto amazônico. E é por isso que os últimos trabalhos eu tenho desenvolvido muito, como por exemplo, O Vento dos Açaizais. Na verdade, é uma anedota, O Vento dos Açaizais, na questão muito religiosa na Amazônia. A dificuldade para você enterrar alguém na Amazônia, no interior, está na história, nos anais, inclusive, literários. Nós temos o Guerreiro Tocuju como o primeiro romance histórico do estado do Amapá. Aqui no Asas da Imaginação é um surreal que eu fiz, um surreal, uma borboleta, né, sendo presa com uma cachoeira no fundo e as pessoas amarrando a borboleta. É um surreal, ficou muito bonita esta capa, é uma obra que nós temos, que nós fizemos, e a mesma coisa o Sapipa. Hoje, com a modernidade, nós temos com a inteligência artificial, eu faço todos os desenhos e faço a melhoria na qualidade dos próprios desenhos. A literatura, ela contribui muito com a pintura, porque você consegue visualizar, você pensa, você escreve, depois você transforma isso para o papel ou para a tela, como eu faço. Eu faço pequenas esculturas, conforme o pedido, principalmente de atletas. Quando eu estava no Exército, eu fui encarregado, e isso pouca gente sabe, eu fui encarregado pelo comandante para montar uma equipe de atletas, isso com 22 anos eu tinha. E o comandante que chegou aqui era daqueles malucos que não queria perder. Aí eu fui montar a equipe, montamos a equipe e as corridas naquela época eram bem pequenas, eram poucas, mais ou menos 5 corridas por ano. Polícia Militar, Bombeiro, SESI, era mais ou menos essas corridas que nós tínhamos aqui, que são antigas. E nós montamos uma equipe e conseguimos bater os principais atletas daquela época. Tenho 10 anos direto de pódio, né? Participando das minhas categorias, onde eu tenho quase 200 de troféus. E o último agora que nós participamos foi esse aqui, o Curupira, que é do Intergênio, né? Onde nós tiramos em primeiro lugar também na minha categoria. Eu tenho todo esse trabalho que a minha família foi base para segurar isso tudo. Base, a minha esposa, meus filhos, tanto o Carlos Babu quanto a Aline Isadora, os Cantuária, eles foram fundamentais. O apelido de Queca, até eu acompanhei essa evolução, não era Queca. Escreviam Queca com Q, Q-U-E-C-A, Queca. Depois foi, disse, não é assim, Queca é com K. E acabou pegando e hoje se fala Queca, Cantuária, todo mundo já sabe, né, que é o Carlos Cantuária. E às vezes eu tento até fazer uma
diferenciação acima do meu. Eu assino nas minhas telas como Carlos com K, é Queca e Carlos Cantuária, né? Aí atrás eu escrevo Carlos Cantuária, mas na frente eu assino K com a letra para fazer a formação da palavra Carlos. Os livros são Carlos Cantuária.